Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante sobre composição dos alimentos. Parece básico, né? Mas olha, tem muito detalhe. Nossa ideia aqui é ir além, sabe? Não só contar caloria, é entender o que realmente tem no prato. Exato. É como decifrar um código, né? O que está por trás do rótulo, da comida pronta. Desde a molécula que dá energia até aqueles compostos que podem proteger a saúde. E as fontes que a gente analisou permitem, assim, conectar esses pontos todos, do mais simples ao mais complexo. Isso. Então o plano é esse: entender a fundo o que compõe a comida, como o processamento muda tudo e até descobrir uns extras aí que certos alimentos trazem. Vamos mergulhar nessa ciência da alimentação, tem umas coisas bem surpreendentes. Vamos sim. Começando pelo começo, né? Alimento e nutriente. Parece a mesma coisa, mas não é. Alimento é a substância que a gente come, a comida em si. Tipo o arroz, a maçã, o peixe Certo. e os nutrientes. Então, os nutrientes são os componentes dentro desses alimentos. Aquilo que o corpo realmente usa para funcionar, sabe? As fontes separam em dois grandes grupos. Os macros, que a gente precisa mais carboidrato, gordura, proteína, Aham. e os micros, que precisa menos em quantidade, mas, nossa, são essenciais, vitaminas e minerais. E a energia? As famosas calorias que todo mundo fala, vem de onde, principalmente? Dos macros. A regra geral que o material traz é 1 grama de carboidrato ou proteína dá umas 4 quilocalorias, as kCa. Já 1 grama de gordura, de lipídio, é mais denso, dá 9 kCa. Quase o dobro. Exato. Agora, um ponto super importante. Micro, fibra e água não dão energia, tá? Mas sem eles, a coisa não anda. As reações químicas não rolam direito, o intestino não funciona bem, o açúcar no sangue pode descontrolar. São peças-chave para a máquina toda girar. Entendi. Essenciais mesmo. Isso já puxa um outro ponto que o material bate muito na tecla: o impacto do processamento. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que é citado aqui, tem uma classificação que hoje parece, assim, fundamental, né? Como ela funciona? Sim, essa classificação é base hoje para entender as recomendações e até as mudanças que aconteceram na nossa alimentação. Basicamente, são 4 categorias. Vai do tipo como a natureza fez até a criação total da indústria. Primeiro, os in natura, direto da planta, do animal, sem mudança grande. Fruta fresca, legume, ovo. O básico do básico. Isso. Aí vem os minimamente processados. São os in natura que passaram por alguma coisinha simples. Limpar, moer, pasteurizar, congelar. Tipo o quê, por exemplo? Só conservar ou facilitar o preparo, sabe? Sem adicionar sal, açúcar, gordura. Nada que mude muito o alimento original. Certo, ainda está bem perto do original. E os processados? Aí já começa a mudar mais, né? Começa. Os processados são aqueles in natura ou minimamente processados que levam adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre. Geralmente para conservar ou para dar mais sabor. Legume em conserva, fruta em calda, queijo, que é leite, sal, coalho, né? Pães mais simples também, tipo farinha, água, sal, fermento. A base ainda é um alimento que a gente reconhece. Ok. E aí a gente chega na categoria que dá mais o que falar: os ultraprocessados. O que define eles, segundo as fontes? Olha, aqui a definição é chave. Os ultraprocessados não são só alimentos com adição. São tipo formulações industriais. Usam muitos ingredientes e vários deles nem são comidas de verdade. São feitos em laboratório, sabe? Corante, aromatizante, conservante, adoçante. E passam por processos industriais complexos que a gente não faz em casa, tipo extrusão, hidrogenação. Hum. A lista de ingredientes costuma ser gigante, cheia daqueles nomes que a gente nem consegue pronunciar. Salgadinho de pacote, refri, biscoito recheado, macarrão instantâneo, nuggets são os exemplos clássicos. O alimento original meio que some ali no meio. Nossa, essa distinção é bem forte mesmo. E qual é a recomendação do guia, então, com base nisso? O material fala que nosso jeito de comer mudou muito. A orientação é bem direta.
A base da nossa alimentação tem que ser in natura e minimamente processado. Comida de verdade, né? E usar óleo, gordura, sal e açúcar, os ingredientes culinários, só um pouquinho, para cozinhar e temperar essa comida base. E os outros? Limitar os processados. Comer de vez em quando, como parte da refeição, não como a refeição inteira. E a mensagem mais forte é evitar os ultraprocessados. As fontes deixam claro que a industrialização, a vida corrida, tudo isso levou a um aumento gigantesco no consumo desses produtos. E eles estão substituindo refeições tradicionais, sabe? O que está ligado a vários problemas de saúde. Faz todo sentido pensar no grau de processamento como um guia prático mesmo. Bom, agora vamos aprofundar um pouco nos blocos de construção, os macros. Começando pelos carboidratos. O material fala em digeríveis, não digeríveis, simples, complexos. O que isso quer dizer na prática? Carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? A nossa gasolina. Essas classificações ajudam a entender como essa gasolina funciona no corpo. Digerível versus não digerível. Digerível é o que a gente quebra e usa para energia, tipo o amido do pão, da batata, do arroz. Certo. Os não digeríveis são as fibras. Celulose, pectina das frutas, casca dos grãos, elas não dão energia pra gente, mas nossa, são cruciais para o intestino funcionar direitinho, para controlar o açúcar e colesterol no sangue, para dar saciedade. Sem fibra, o sistema todo fica meio capenga. Então, fibra não é só para o intestino funcionar, tem um papel bem mais amplo. E a diferença entre simples e complexo tem a ver com a velocidade que vira açúcar no sangue, é isso? Exatamente. Tem a ver com a estrutura química e com a rapidez que a gente digere e absorve. Simples tipo açúcar mesmo, glicose, frutose, sacarose, são moléculas pequenas, entram rápido no sangue e dão aquele pico de glicose. Já os complexos tipo o amido são moléculas grandes, demoram mais para quebrar, a energia é liberada mais devagar, de forma mais estável, sabe? E é aí que entram aqueles conceitos de índice glicêmico, o IG, e carga glicêmica, a CG, que as fontes comentam, para tentar medir esse impacto no açúcar do sangue. Isso, precisamente. O índice glicêmico, o IG, ele compara a velocidade com que o carboidrato de um alimento sobe a glicose no sangue, comparado com um padrão que geralmente é glicose pura ou pão branco. Mas ele sozinho não conta toda a história, né? Não, porque, assim, ele não leva em conta a quantidade que se come. Aí entra a carga glicêmica, a CG. Ela é mais completa. Ela pega o IG do alimento e multiplica pela quantidade de carboidratos que tem na porção que a pessoa comeu. A fórmula lá é CG igual a IG vezes gramas de carbo na porção dividido por 100. Ah, tá. E isso dá uma ideia melhor do impacto real daquela comida na glicemia. O exemplo clássico é a melancia. Tem IG alto, mas como tem pouco carbo por fatia, a CG acaba sendo baixa. Não dá aquele pico tão grande quanto o IG sozinho sugeriria. Entendi. Essa combinação de qualidade e quantidade faz bem mais sentido prático mesmo. Ok, passando para as gorduras, os lipídios. Elas são super densas em energia, 9 quilocalorias por grama, né? Mas as fontes falam muito mais, diferenciam óleos, gorduras, tipos de ácidos graxos. Sim, lipídio é vital, não é só energia. Forma membrana de célula, é matéria-prima para hormônio, ajuda a transportar as vitaminas A, D, E, K e, claro, dá sabor, textura para a comida. A diferença entre óleo e gordura é simples, é o estado físico em temperatura ambiente. Óleo é líquido, azeite, óleo de soja. Gordura é sólida, manteiga, banha, gordura de coco. E isso depende do tipo de ácido graxo que predomina ali. E aí a gente entra nos tipos de ácidos graxos, saturados, insaturados. O que é mais importante saber sobre eles, segundo o material? A classificação principal é pela química. Se tem ou não dupla ligação na molécula. Saturados. Não tem duplas ligações. Predominam em fontes animais, carne gorda, leite integral, manteiga e alguns óleos vegetais tropicais, como coco e dendê. O alerta das fontes é sobre o consumo exagerado que está ligado a risco para o coração. Insaturados. Tem uma, monoinsaturados ou mais, poliinsaturados. Esses geralmente são vistos como mais amigos da saúde. E dentro dos insaturados é que estão os famosos ômegas, certo? Exatamente. Os monoinsaturados, o principal é o ômega 9,
O ácido oleico a gente acha no azeite, no abacate, nas castanhas. E os poliinsaturados incluem 2 tipos que são essenciais, ou seja, nosso corpo não fabrica, tem que vir da comida. São eles o ômega 3, o ALA alfa-linolênico e os mais famosos derivados dele, o EPA e o DHA. Boas fontes são peixes gordos de água fria, tipo salmão, sardinha, e também enchia, linhaça. A fama deles vem da ação, que é principalmente anti-inflamatória. E o ômega 6, o ácido linoleico. Esse está em todo lugar, muito comum nos óleos vegetais soja, milho, girassol. Ele também é essencial, mas aqui tem um ponto crítico que as fontes destacam bem. Que é a proporção entre ômega 6 e ômega 3 na dieta. O material realmente bate nessa tecla, né? Bate e com razão. É crucial. O ideal, segundo as recomendações que eles citam, seria um equilíbrio algo perto de 1:1 ou até 3:1 de ômega 6 para ômega 3. Só que a dieta moderna, ocidental, cheia de óleo vegetal refinado, que está em muito ultraprocessado também, inverteu isso de um jeito drástico. Chega a 15:1, 20:1 ou até mais. Nossa! E esse excesso de ômega 6 comparado com ômega 3 pode criar um ambiente pró-inflamatório no corpo. E isso está ligado a um monte de doença crônica. Então, buscar o equilíbrio, sabe? Aumentar o ômega 3 e controlar o ômega 6 é uma estratégia bem importante. Entendi, não é só comer gordura boa, mas equilibrar os tipos, faz muito sentido. Fechando os macros, as proteínas. Qual é a essência delas e o que significa aquele termo valor biológico que aparece no material? Proteína é o material de construção e reparo do corpo. São feitas de cadeias de aminoácidos, né? Essenciais para músculo, pele, cabelo, mas também formam enzimas, hormônios, anticorpos, um monte de função vital. E os aminoácidos são as pecinhas desse Lego. Perfeito, essa analogia é ótima. São 20 tipos principais. Alguns são essenciais, a gente precisa comer, o corpo não faz. Outros são não essenciais, o corpo consegue produzir. E tem os condicionalmente essenciais, que a gente precisa mais em certas situações, tipo doença, crescimento. O valor biológico é uma medida da qualidade da proteína. Basicamente, mede o quão bem o perfil de aminoácidos essenciais daquela proteína bate com o que a gente precisa. Ah, entendi. Proteínas de origem animal, carne, ovo, leite, geralmente têm alto valor biológico, quer dizer, um perfil bem completo, mas as fontes vegetais também são ótimas, especialmente quando a gente combina elas, tipo o clássico arroz com feijão. Aí a combinação fornece todos os essenciais também. Ótimo. Cobrimos os grandões. Agora os micros, vitaminas e minerais. Pequenos na quantidade que a gente precisa, mas gigantes na importância, certo? Exatamente. Não dão energia, mas são como as chaves de ignição para milhares de reações no corpo. Sem eles, nada funciona direito. Minerais são elementos químicos mesmo, ferro, cálcio, zinco, magnésio. Vitaminas são compostos orgânicos, e a gente divide em hidrossolúveis, que se dissolvem em água, como as do complexo B e a vitamina C. E as lipossolúveis, que precisam de gordura para serem absorvidas, A, D, E e K. É a quantidade de um nutriente que a gente deveria consumir por dia para atender às necessidades da maioria das pessoas saudáveis, tipo 97, 98% da população. É uma meta, um norte. Certo. Mas só consumir não garante que o corpo vai usar, né? Exato. Aí entra a biodisponibilidade. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Biodisponibilidade é a fração, a porcentagem daquele nutriente que você comeu, que o seu corpo realmente consegue absorver e utilizar. Não adianta nada o alimento ser rico em ferro na teoria, se esse ferro não está disponível para o corpo pegar. E o que influencia essa disponibilidade? O material fala que tem coisas que ajudam e outras que atrapalham, os tais antinutrientes. Isso mesmo. É uma interação complexa. O que ajuda? A vitamina C é um exemplo clássico. Ela aumenta muito a absorção do ferro que vem dos vegetais, o ferro não M. Comer carne junto com os vegetais também ajuda a absorver o ferro desses vegetais, é o chamado fator carne. O que atrapalha? Os antinutrientes. O ácido fítico ou fitato, que está muito em grão integral, leguminosa, semente, ele meio que gruda nos minerais ferro, zinco, cálcio e dificulta a absorção.
O ácido oxálico ou oxalato do espinafre, da beterraba, do cacau faz algo parecido, principalmente com o cálcio. Os taninos do chá, do café, do vinho tinto também podem atrapalhar a absorção de ferro. Nossa, então tem que pensar em tudo isso na hora de montar o prato. É bom ter uma ideia assim. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Técnicas simples de preparo como deixar o feijão de molho, cozinhar bem os alimentos, fermentar. Tudo isso ajuda a reduzir esses antinutrientes. E a saúde do seu intestino, seu estado nutricional, tudo isso influencia muito também. Uau! Então, não é só ler a tabela nutricional. Tem toda uma química acontecendo depois que a gente come. Isso torna a leitura de rótulos ainda mais desafiadora, talvez. Como a gente pode usar as informações das embalagens pensando na legislação brasileira que as fontes citam? A rotulagem é nossa aliada, sim, se a gente souber usar. A legislação atual, que as fontes mencionam RDC 429 de 2020 e N75 de 2020, RDC 727 de 2022, ela exige informações bem importantes. Primeiro, a lista de ingredientes, sempre em ordem decrescente de peso. O que vem primeiro tem mais. Isso é essencial para sacar real composição e para identificar ultraprocessado. Lista longa, nome estranho, fica de olho. Boa dica. E a tabela nutricional? Mudou alguma coisa? Mudou e para melhor. Agora ela tem que vir padronizada por 100 gramas ou 100 ml e também por porção. Isso facilita muito comparar produtos diferentes. Ela informa energia, quilocaloria, carboidratos e aqui a novidade importante. Tem que declarar açúcares totais e açúcares adicionados separadamente. Isso ajuda muito a ver o quanto de açúcar foi colocado ali pela indústria. Isso é ótimo. Sim. Aí continua com proteínas, gorduras, total, saturada, trans, fibras e sódio. E tem o porcento VD, o percentual de valor diário, que dá uma noção do quanto aquela porção contribui para uma dieta padrão de 2.000 calorias. E aquela lupa que começou a aparecer na frente das embalagens, o que é aquilo? Essa é a rotulagem nutricional frontal. É um alerta visual, obrigatório, que aparece como uma lupa mesmo se o produto tiver alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio, de acordo com limites que a Anvisa definiu. É tipo um atalho para identificar pontos críticos rapidinho. Muito útil. E aquelas frases tipo fonte de fibras, rico em cálcio, são confiáveis? São as alegações nutricionais. Elas são opcionais, mas são reguladas também. Para um produto poder dizer que é fonte de alguma coisa, ele precisa ter uma quantidade mínima daquele nutriente. Elas podem ser úteis para destacar um ponto positivo, mas a dica é, sempre olha a lista de ingredientes e a tabela nutricional completa também. Não fica só na alegação da frente. Perfeito, ótimas dicas práticas. Bom, chegamos na última parte da nossa exploração de hoje. Um campo que está super em alta, né? Alimentos funcionais e compostos bioativos. O que são eles e por que são tão falados agora? Essa área é fascinante mesmo. É o reconhecimento de que a comida faz muito mais do que só fornecer nutriente básico para a gente sobreviver. A definição da Anvisa para alimento funcional é aquele que, além de nutrir, traz algum benefício extra para a saúde comprovado cientificamente quando a gente consome ele regularmente como parte da dieta normal. E esses benefícios vêm de onde, se não são dos nutrientes clássicos que a gente já falou? Eles vêm dos chamados compostos bioativos. São substâncias químicas que existem naturalmente nos alimentos, principalmente nos de origem vegetal. Eles não são essenciais para a vida no sentido clássico, como uma vitamina, mas eles têm ações biológicas importantes no nosso corpo. Podem ser antioxidantes, anti-inflamatórios, proteger o coração, até ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer. São como uns superpoderes escondidos na comida. Que interessante. E quais são os principais tipos que as fontes destacam e onde a gente acha eles? Olha, são muitas classes, mas algumas aparecem bastante. Compostos fenólicos, ou polifenóis. É um grupo enorme. Inclui os flavonoides, que dão muitas das cores vibrantes, o roxo do açaí e da uva, antocianinas, o vermelho do morango, mas também estão no chá verde, na maçã, na cebola, no cacau, no vinho tinto. São super antioxidantes e anti-inflamatórios. A dica de comer colorido tem muito a ver com eles.
Faz sentido. Aí tem os carotenoides. São pigmentos também, responsáveis pelas cores amarela, laranja, vermelha. O beta-caroteno da cenoura, da abóbora, que o corpo pode transformar em vitamina A. E o licopeno do tomate, da goiaba vermelha, que é um antioxidante bem potente. Tem também os glicosinovatos. São aqueles compostos com enxofre, bem típicos das crucíferas, brócolis, couve-flor, repolho, couve. O alho e a cebola também têm parentes deles. Estão ligados à proteção contra certos tipos de câncer. Aquele cheirinho característico deles tem um motivo. Esquecer do ômega 3, que a gente já falou, mas ele entra aqui também por causa dos seus efeitos bioativos anti-inflamatórios. As fibras dietéticas também, porque algumas delas funcionam como pré-bióticos. E os fitosteróis, encontrados em óleos vegetais, sementes, que ajudam a diminuir a absorção do colesterol. Você mencionou prebióticos. As fontes também falam de probióticos e simbióticos. Qual é a relação disso tudo com a saúde do intestino, que está tão em foco hoje? Totalmente ligado ao nosso microbioma, aquelas trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. É um ecossistema, né? Prebióticos são basicamente a comida das bactérias boas. São fibras que a gente não digere, tipo inulina, fós, encontradas no alho, cebola, chicória, banana verde, aveia, e que alimentam seletivamente os microbióbios benéficos que já moram lá no nosso colo. Entendi, é o adubo. Isso, perfeito. Probióticos são as bactérias boas vivas. São micro-organismos, bactérias ou leveduras, como nos iogurtes com culturas vivas, kefir, kombucha, leites fermentados, chucrute artesanal, que quando a gente consome em quantidade suficiente, trazem benefícios para a saúde, ajudando a equilibrar essa flora intestinal. Certo. E os simbióticos são produtos que combinam os dois. O probiótico, a bactéria boa, junto com o prebiótico, a comida dela. A ideia é agir em sinergia, ajudando aquele probiótico a se estabelecer melhor no intestino. Que jornada completa! Saímos dos nutrientes básicos, vimos o impacto gigante do processamento, mergulhamos nos detalhes dos macros, dos micros, entendemos que nem tudo que a gente come o corpo aproveita igual, né? A tal da biodisponibilidade. Deciframos um pouco dos rótulos e chegamos nesses compostos bioativos, na saúde intestinal. Fica muito claro que um alimento é um sistema super complexo e interconectado. Exatamente. A análise de todas essas fontes mostra bem isso. Um alimento é muito mais do que só a soma das suas partes, né? A forma como os nutrientes interagem lá dentro, o quanto ele foi transformado pela indústria, se ele tem ou não esses compostos bioativos, e até a forma como o nosso corpo individualmente processa tudo isso. Tudo isso junto é que vai dar o resultado final na nossa saúde. Então, o que fica de tudo isso? A grande reflexão que emerge dessa análise toda talvez seja: será que, depois de olhar para tudo isso, a gente consegue ver o nosso prato de um jeito mais integrado? Pensar não só em caloria ou em buscar um nutriente isolado, mas avaliar o alimento como um todo, sabe? De onde ele veio, qual o nível de processamento dele, a riqueza natural que ele pode ter nesses compostos protetores e como ele se encaixa num padrão alimentar que realmente nutre e protege a gente a longo prazo. Essa é a questão fundamental, né? Usar todo esse conhecimento não para criar mais neura, mais ansiedade com comida, mas para fazer escolhas mais conscientes, mais informadas no dia a dia. Priorizar comida de verdade menos processada, mais colorida, mais variada. As fontes que a gente explorou aqui dão um mapa excelente para navegar nesse universo e, quem sabe, redescobrir o poder imenso que a nossa alimentação tem sobre a nossa saúde. É um convite para uma ação mais consciente mesmo.